Um tipo de visão, alucinação ali logo após você acordar, o que dá a entender que é um espírito ruim, obsessor no campo. Olá meus amigos do Cast Echo, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas, entre eles a paralisia do sono. Para você, a paralisia do sono é real, é espiritual ou é algo produzido pela mente? Você conhece alguém que teve esse problema ou você já teve paralisia do sono? Isso realmente é terrível e acontece com muita frequência entre milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Hoje eu estou aqui com o Romário Santana para falar um pouco sobre esse tema, paralisia do sono. É real? É produzido pela mente ou é espiritual? Romário Santana. Esse cara não... Calma, primeiro, né? Primeiro tomar um golinho de café para nós começar a brincadeira. Você vê. Gente, um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo este vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal também. Estou assim dando as boas-vindas porque eu estou falando agora, apesar dele ter feito a introdução, mas enfim. Então assim, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, beleza? Então vamos falar hoje sobre a paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno, né, que existe de fato. Eu acredito que existe das duas formas, tanto fisiologicamente quanto espiritualmente. Lapidando assim um pouquinho por cima do assunto voltado para o lado da ciência, né, fisiológico, a ciência explica que é o que? É quando você acorda, o seu cérebro acorda primeiro do que... Eu vou falar por cima que eu não sei os termos técnicos, eu não sou doutor, nem médico, nem nada, né? Então é o que eu li sobre o assunto uma vez. É quando o seu cérebro acorda primeiro, vamos dizer assim, do que os sinais que ele deveria mandar para o seu corpo se locomover. Deu para entender? Aí acontece um fenômeno chamado de REM, um fenômeno por nome assim. Você pode dar uma pesquisada, né? Para quem não acredita no lado espiritual, apenas no fisiológico, é esse tipo de fenômeno. É como se você ligasse a moto, o motor tá ligado, tá tudo funcionando, mas você não engatou a marcha para andar. É a mesma coisa, né, que acontece com o ser humano nesse sentido aí. Agora, voltado para o lado espiritual, né, que é o que mais a gente foca, existe sim, né, algumas qualidades de espíritos que podem fazer ou afetam, né, o seu sono, o seu sonho, e faz com que cause este fenômeno, né, em você. Geralmente esse fenômeno ele vem acompanhado de um pesadelo, né, vem acompanhado de algum tipo de visão, alucinação ali logo após você acordar, o que dá a entender que é um espírito ruim, obsessor no canto da parede, uma sombra, uma resta, e aí em seguida tem aquele paralisia, né? A paralisia do sono, simplificadamente falando, é quando você acorda. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí em seguida ele tem o quê? Rapaz. Roupa nova seguindo no trem azul. Oxe, que diabo é? Vai pra lá, diabo. Tá repreendido o nome de Aí, simplificadamente, é uma qualidade de espírito, né, que faz o quê? Ele lhe prende seus movimentos e sua fala. Quando isso ocorre, muitas das vezes você sente uma pressão em cima do seu tórax, do seu peito. Você tenta se mover, não tem força, fica ali travado, parado. Às vezes você tenta falar e a sua voz não sai. Você apenas escuta e vê, mas não consegue fazer mais nada. E aí é onde entra o desespero, né? Onde entra o desespero da pessoa, a agonia. E aí estes espíritos, e um desses espíritos, inclusive, são os súcubos e os íncubos, também são responsáveis por fazer essa prática da paralisia do sono com as suas vítimas, né? E, inclusive,
nós temos aí um vídeo apenas falando dos súcubos e íncubos, né? Porém, eu até nem mencionei, eu acho que no vídeo que eles faziam isso, mas estou falando agora, que eles são responsáveis também por algumas paralisias do sono. Além deles, existem outros espíritos, né? Tem a pisadeira, que é uma crença popular, né? Obviamente esse nome vem de uma crença popular. E a pisadeira diz que ela sobe em cima do seu peito e fica ali, né? Para lhe sufocar da falta de ar, desespero. E geralmente a pisadeira, um detalhe, né? Quando é ela que vem causar a paralisia do sono, geralmente acontece depois de você ter comido bastante e vai dormir de bucho estufado, como diz a história, muito cheio. E aí ela está ligada a, vamos dizer assim, a gula, né? E aí ocorre isso aí. E outros espíritos com outras denominações, outros nomes, que também causa isso para lhe perturbar, lhe tirar do sossego, dar medo, né? Enfim, tirar a sua paz. E é isso. E o que a gente deve fazer? Quando isso ocorre, primeiro de tudo é manter a calma, né? Manter a calma. E aí, se você for cristão ou se você for espírita, né, você deve fazer o quê? Você deve simplesmente focar, se concentrar naquilo que é sagrado para você, né? E invocar o nome do santo, Deus, ou dos anjos, do santo, enfim, seja qual for sua crença, para vir a seu socorro, te livrar daquilo. Mantenha calma, entendeu? Por mais que pareça desesperador, a gente sabe que às vezes é difícil, mas na sua mente você vai ali orando, ou rezando, ou invocando aquilo que você acredita que é de luz para vir lhe ajudar, e com certeza você vai sair dessa. Eu digo por experiência própria, que daqui a pouco nós vamos falar as experiências que a gente teve. E aí a paralisia do sono, ela se dissipa quando você vem e faz isso. Algumas pessoas que não acreditam em nada, ela faz o quê? Ela simplesmente mantém a calma e fica ali esperando voltar ao normal. Porque aquele danado não vai ficar ali para sempre. Uma hora ele vai procurar outra coisa para fazer, né? Então ele passa 10 minutos, 15 minutos, vai embora, mas ele fez o mal. De qualquer forma, está perturbando a sua mente e está consumindo alguma energia sua, entendeu? Agora o Valdendo vai contar pra gente a experiência que ele teve com a paralisia do sono. É isso aí, galera. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Realmente eu tive uma experiência horrível com a paralisia do sono. Em 2009 eu vim da Bahia aqui para São Paulo e eu fui trabalhar numa obra. E ali eu resolvi ficar naquela obra, morar ali, né, dormir lá. O que aconteceu? À noite comecei a ter alguns pesadelos. Eu ouvia passos, ouvia coisas mexer, cair, ouvia até a bitoneira ligar. Era algo terrível. E quando eu estava... A bitoneira... a bitoneira... Para quem não sabe o que é bitoneira, ela é a bitoneira que utiliza para fazer massa, mexe em cimento. E aí eu ouvia, só que o negócio era muito louco. Por quê? Porque eu estava dormindo, né? Eu estava deitado para dormir, mas é como se eu tivesse realmente acordado. E eu tentava levantar e não tinha força, não conseguia se mover. Eu sentia o colchão baixar, como se alguém, né? É óbvio que é espiritual isso, tivesse sentado. E realmente sentou, né? Pra gente que acredita na espiritualidade, né? No mundo espiritual a gente sabe que é real. Então sentia o colchão baixar, mas cadê a força para levantar e abrir os olhos? Não tinha. E é interessante que, como que eu me livrei disso? Na época que eu estava na Bahia, eu estudava com um grupo religioso lá, não vou citar nomes aqui, porque o intuito não é trazer religião, mas estudava lá e eu trouxe uma Bíblia. E quando eu comecei a ter esses sonhos, que foram noites e noites,
eu lembrei que eu tinha essa Bíblia. E aí eu comecei a ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não vou citar tudo aqui, mas você pode ver. E depois que eu comecei a meditar toda noite antes de dormir nesse salmo, nunca mais apareceu, mas eu fiquei algumas noites. E isso pode despertar um distúrbio do sono. E muita gente não consegue mais dormir porque tem medo. Insônia. Né? E ela não consegue mais dormir, ela começa a tomar... Um psicológico afetado. Com medo daquilo vir de novo. Exatamente, e causa um problema sério na saúde da pessoa, né? Um problema muito sério, e muita gente passa por isso. Você tem alguma história para falar sobre este assunto? Experiência ou conhece alguém? Tenho sim. Então, quando aconteceu comigo, eu ainda morava na Bahia, certo? Eu morava na Bahia, tinha por volta ali dos 14 para 15 anos. E uma das questões assim que faz com que a paralisia do sono também ocorra é a posição que a gente dorme, que é, como diz na Bahia, de papo pro ar, ou de papo para riba, ou de barriga para cima, né? E aí é uma das posições mais comuns quando você vai dormir que ocorre. A paralisia do sono é isso. Então já fica a dica, evite dormir de barriga para cima. Então, sem contar que também cientificamente não é a posição correta para se dormir, sabia? Mas enfim, isso aí é outra coisa. E aí, enfim, eu fui dormir. Quando eu dormi, menino, quando eu acordei assim, que eu ia para a porta, parecia que eu vi um cara, um vulto preto, alto, de chapéu. Que vulto geralmente é preto, né? Aqueles, sabe a silhueta, que você vê só a silhueta? E aí na hora que eu fui trancar dos pés pra me levantar, cadê a força? Botei a força todinha que eu tinha, meu amigo. Não mexi um dedo. Entendeu? Tentei gritar, falar, socorro, esses negócios. A voz não saía. Falei, agora danou-se. Azedou o pé do frango. E aí, mas como eu já estava dentro do lado espiritual, né? Mas ainda estava começando praticamente. Aí eu mantive a calma e comecei a rezar o Creio dos Pai. Nas 3 primeiras frases, Creio dos Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ali que eu mantive a calma, que comecei a rezar, aquele negócio que estava me prendendo me soltou na hora. E aí é incrível como você vê que por mais que você esteja no desespero, preso ali na paralisia do sono, mas você invoca o nome do sagrado, entendeu? Aquilo que está ali importunando, ele sai na hora. Ele sai na hora, entendeu? E imediatamente eu me senti, ou seja, eu consegui me mexer assim que eu comecei a rezar. Obviamente terminei minha oração toda mesmo depois de solto. Agradeci e depois desse dia, graças a Deus, nunca mais aconteceu comigo. Mas foi uma experiência muito ruim, porque a gente se sente desesperado, dá até uma falta de ar às vezes, por causa da euforia, né? Me lembrou até um pouco da experiência de uma vez que eu quase morri afogado, que aí fica para outra história, para outro dia. E é agoniante, né? Como ele disse, se você tem essa experiência, de vez em quando acontece com você, essa paralisia, procure uma forma de você se libertar disso, porque é muito ruim, pode lhe trazer algum tipo de trauma, como a ansiedade e o medo. De fato vai lhe causar uma insônia, enfim, vai lhe prejudicar a sua saúde. E por enquanto, referente à paralisia do sono, eu acredito que seja isso, né? Mas hoje, gente, aproveitando um assunto que nós estamos falando sobre a paralisia do sono, nós vamos falar também da história da casa mal assombrada, porque tá tudo coisa do Tinhoso que tá ali do além, que tá envolvido, e ele ficou de comentar, né, sobre a história da casa mal assombrada, do sino lá que tocava da época que morava na roça. E aí faça seu comentário. Galera, você tem alguma história aí sobre a paralisia do sono? Você já teve ou conhece alguém que passou por esse problema? Conta sua história aqui nos comentários. Deixa seu comentário, sim ou não.